Boa noite. Parabéns para todo mundo que encarou uma sextou fazendo aula de aromaterapia. Então, a maioria me conhece. Quem não me conhece, aqui eu vou falar um pouquinho de mim para vocês entenderem eu não caí de paraquedas, porque na verdade eu busquei e a internet foi jogando para mim as informações e eu vi que era bom e caminhei aí, trilhei essa caminhada, né? Mas eu vou mostrar para vocês entenderem. Principalmente tem muito médico aqui, né, gente? Bem-vinda. E que bom que vocês estão aqui participando. Olha só, eu sou. Ai, meu Deus, já passou. Sou mãe de dois e de uma cadelinha chamada Maia, que eu cuido com óleos essenciais da família inteirinha. Sou neonatologista há 20 anos. Há 2 anos eu sou ebiatra. Na verdade, eu não fiz a prova de título ainda, mas é ebiatra que chama o médico de adolescente. Só pode fazer a prova depois de 2 anos de consultório, então agora eu já posso fazer a prova. E aromaterapia. E como eu fiz as duas coisas no mesmo momento, e eu queria poder tratar os adolescentes com algo mais natural e não encher de psicotrópico, e foi muito perfeito, né? Foi uma sintonia, assim, Deus vai traçando a nossa caminhada da forma mais perfeita sem a gente nem perceber, né? Então, eu entrei na aromaterapia, na verdade, porque eu estava com muita dor. Eu tenho 8 hérnias, uma ruptura do ligamento do ombro esquerdo, um derrame no quadril esquerdo, onde eu tenho bursite e tendinite, respectivamente. E eu estava acordando de dor 3, 4 horas da manhã. E aí, na busca por alguma solução que não fosse o balde de remédio que a anestesista especialista em dor passou, que funcionou, tá, gente? Funcionou muito bem o balde de remédios que eu tomava, mas eu não sabia nem se eu comia ou se eu tomava remédio. E aí, nessa busca, né, meu Deus, será que minha vida vai ser assim, só tomando remédio? E aí, né, apareceu a aromaterapia para eu poder entender um pouco melhor, eu dei essa chance para os olhos. Eu sempre falo com os meus amigos médicos, gente, pelo menos deu uma oportunidade para entender o que que são esses olhinhos, né, essas garrafinhas, porque eu no começo também duvidava, então por isso que eu falo, dá uma chance para eles. Eu olhava para as garrafinhas e falava assim, até parece que esse negócio vai funcionar, porque a gente na área da saúde é adestrado a querer só o remédio da farmácia, né? E aí eu fui dando chance, e eu vi que eles são mágicos, cumprem a missão, tem milhões de estudos científicos sobre eles realmente merecem que a gente dê essa chance, porque eles cumprem a missão. E aí, ó, hoje eu sei que mais de 90% do que a gente trata com remédio tradicional da farmácia, a gente é capaz de resolver com óleos essenciais e durante essa bate-papo que eu vou explicando para vocês com exemplos reais do que aconteceu. Então, quem são esses olhinhos, essas garrafinhas? Que é isso que tem dentro delas? Essas soluções que estão aqui dentro, elas são produzidas pela plantinha porque a planta, ela tem uma inteligência emocional. A planta é um ser vivo que, diferente da gente, dos animais irracionais, ela não pode correr e se livrar do problema, do perigo, né? Nem em busca da solução e nem correr do perigo. Então, o que que acontece? A plantinha, ela produz substâncias que vão resolver o problema daquele momento. Por exemplo, uma plantinha do deserto que precisa atrair pássaros e outros animais para ajudar na polinização, ela vai usar a produção de um olhinho que o cheiro vai atrair esses, né, esses animaizinhos. Uma planta numa área congelada, que precisa que a seiva dela não endureça, senão ela vai morrer. Então, ela produz um óleo essencial que mantém a seiva líquida. Uma plantinha que está numa área que tem muitos animais peçonhentos que podem ser o fim da história delas ali, né? Animais que ameaçam a vida daquela planta. Ela vai produzir antifúngico, antiviral, antibacteriano, para poder se livrar daqueles bichinhos ali. Então, é daí que vem o óleo essencial e o homem encontrou meios de extrair da plantinha. Nossa, todo mundo aqui deve ter um parente mais antigo que falava da copaíba, de algum outro óleo que usava, né? E o papai mesmo falava muito da copaíba. E a gente não dava ouvido. Papai tinha uma coleção, né, enciclopédia na nossa época, de livros sobre as plantas medicinais. E eu, como fazer medicina, nunca dei valor. E hoje eu vejo que esses olhinhos não só cuidam de mim, da minha família inteira, mas dos meus pacientes. Eu sou muito grata por ter dado uma chance. Eles não são como homeopatia, por exemplo, né? É o contrário, eles são muito mais concentrados, são 70 vezes mais potentes que a plantinha, e uma gota chega a equivaler a 28 xícaras do chá de hortelã, por exemplo. Você pegar uma gota do chá
Você vai ter que tomar 28 xícaras da plantinha para ter a mesma equivalência de poder, entendeu? De efeito na gente. Tem um alto grau terapêutico, não é só um cheirinho da M. Martin. E eles podem ser extraídos da semente, da casca, do caule, tá? E aí, cada garrafinha dessa vai ter muitas substâncias, então ela compõe muitas propriedades. Aqui, ó, eu gosto muito de falar que essa página resume por que você deve dar essa chance para os óleos essenciais e começar a usar na vida da sua família mesmo, ser um produto do produto. São mais seguros. Onde está a segurança dos óleos essenciais? Na diluição. Então, tem uma tabela de diluição para a gente saber se é criança, se é adulto. Se é uma coisa que você vai massagear muito, por exemplo, você tem que diminuir as gotas, que você vai estar ali massageando demais. Se é uma gota que você vai usar eventualmente, se é ingerido, se não é. Então, eles são muito mais seguros e também são eficazes. E aqui eu vou dar o exemplo do meu bebezinho da Altim. Eu tive um bebezinho na Altim que estava com síndrome de abstinência neonatal. Não sei se vocês sabem o que que é, mas é quando a mãe usou drogas a gravidez inteira. E aí, por causa disso, o bebezinho, na hora né, que cortou o cordão umbilical, ele abriu um quadro de abstinência. Esse bebê já estava usando fenobarbital e clonazepam desde segunda-feira, que foi o dia que a gente conseguiu fazer a mãe confessar, né, junto com a psicóloga, assistente social, para a gente poder entrar com tratamento. Então, foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e nada do bebê melhorar. O que que ele tinha? Um choro neurológico muito característico. Ele não tinha controle de sucção e deglutição por causa da abstinência. Então, era um bebê grande, lindo, que ficava com sonda nasogástrica para receber o leite de forma passiva, né? Sem sugar, porque não conseguia, nem com a fono, nem com ninguém. E as medicações ali rolando desde segunda-feira e não resolvia. Pensa nisso, dose máxima de feno e de clonazepam de 12 em 12 horas. Quando foi no sábado, eu dei plantão o dia inteiro. Eu já tinha dado plantão terça e quinta, e no sábado de novo fui eu. Eu falei com a mãe, eu falei, mãe, seu bebê não tá melhorando. É nítido que a gente tá vendo aqui que não tem resposta à medicação. Eu queria te perguntar se você autoriza eu fazer um rolon pro seu bebezinho. Aí ela, como é que é esse rolon? Eu expliquei, são óleos essenciais e tal. Ela, não, doutora, eu conheço óleos essenciais, eu já usei, pode fazer. Aí pedi autorização à minha coordenação, foi autorizado. Fiz quando eu cheguei em casa no sábado mesmo, montei a misturinha. No domingo, ela levou, e a minha chefe, que estava de plantão, inclusive, ela levou, e aí ela observou o bebezinho. Foi feito 4 vezes ao dia. Quando é rolão, a gente faz assim na linha da coluna, quando é essa questão mais neurológica e tal, da base do cabelinho até o ossinho do bumbum. E aí foi feito de manhã, umas 10 e pouco, no começo da tarde e à noite. Pensa que esse bebê, que já estava no 6º dia de feniclonazepam, no sábado, quando começou o rolon, fez de manhã, fez próximo do almoço, quando foi de tarde, ele estava mamando peito. Quando foi de noite, ele já estava sem sonda e não foi feita a medicação da noite, só continuou com rolon. Melhorou o choro neurológico, já estava mais coordenado, o oxímetro não oscilava tanto, saturação e frequência. E no dia seguinte, de tão bem que ele estava, ele foi de alta para casa. Gente, olha isso. Então, eles são mais seguros do que o remédio. Aquele remédio, com certeza, estava enchendo meninas, são psicotrópicos, né? De efeitos colaterais. O Rolon veio sem efeito colateral nenhum, que é natural, estava diluído da forma correta, e ainda foi mais eficaz. Em menos de 12 horas, o bebê saiu da crise de abstinência. São mais baratos. Os óleos essenciais, quando você indica uma garrafinha, por exemplo, de peppermint, ela não é só para uma enxaqueca. Ela é para uma enxaqueca, ela é para um mau hálito, ela é para quem tem crise de asma ou rinite, esses quadros assim, esse monte de ites. Ela é para cólica abdominal, cólica intestinal, para pancada. Mas o que que peppermint a gente usa, gente? Lembra aí? Quando você tá com a voz rouca, arranhando, você toma uma aguinha saborizada de peppermint. Para o cabelo, para quem tem caspa, põe um pouquinho no shampoo e passa. Nossa, são 1001 informações assim que a gente usa. Fora as que eu não tô lembrando agora. Fora que na minha classe, na minha aulinha de desbiose, que eu já encaminhei com um monte de gente aqui, quem não tiver só pedir que eu adoro falar de desbiose. A gente viu estudos científicos mostrando que o peppermint é a primeira escolha na síndrome. Ai, Jesus. SII, síndrome. Ai, lembra aí, gente, deu um branco. Síndrome inflamatória intestinal, credo, esqueci, só porque eu adoro falar.
Então, é a primeira escolha. Pensa aquelas pessoas que tudo que come fica aquela sensação de empazinamento, tem gastroparesia, tem refluxo, tem um monte de sintomas intestinais, tomando um olhinho e não mais fazendo uso de inibidor de bomba de próton, né? E tendo um melhor quadro, um dia a dia mais saudável. Quando a gente falar eu não vou falar muito de desbiose aqui, porque eu não quero ultrapassar do horário, tem uma aula só sobre isso. Mas vocês vão ver que tudo começa no intestino. E sobre eficácia, como eu falei do bebezinho, eu vou dar um outro exemplo aqui que foi surreal. Por quê? Uma médica procto renomada, fera, na medicina tradicional, que é o que ela conhece, ela viu uma imagem de uma trombose hemorroidária e já falou que precisava de ser cirúrgico. E a gente montou, né? Dilma me ajudou lá do Sergipe. Gente, tecnologia é bom demais. Eu liguei pra Dilma desesperada, amiga, me ajuda a montar um rolão, porque a gente tem que resolver essa trombose hemorroidária agora. A gente sentou e pesquisou. Você tem que ter livros, tá? Quem não gosta de ler, gente, não adianta não. Tem que pesquisar, artigo científico, tem que ter livro em casa na mão. O Oswaldo que ama livro, né? Toda hora ele tá comprando um livro e outro e joga lá no grupo pra gente comprar também. Tem que estudar, né? Não dá pra você fazer uma terapia de pitaco, não. Tem que estudar. E aí, a gente pegou, sentou e montou um rolão para trombose hemorroidária. Pensa que em 3 horas, aquele sintoma de que você vai ter um mal-estar súbito, parece que seu coração vai descompassar, que você vai ter um troço, passou. E em 6 horas, na foto de 1 hora da tarde para foto de 7 horas da noite, era outro furiquinho, né? Uma trombose hemorroidária horrorosa, 1 hora da tarde, com um trombo gigante, do tamanho de um caroço de azeitona, com veias varicosadas. No de 7 horas da noite, estava lá, murchinho, sem dor, sem aquela azeitona, sem as veias varicosas. Gente, olha como foi mais eficaz. Então, essa pessoa nunca mais precisou de pensar em ter hemorroida, muito menos ser operada. Então, você fala assim, os olhinhos que faz essa misturinha são um pouco mais caros? São, mas se você preparar a misturinha, se for colocar o valor que você gasta ali, dá R$ 100. E nas gotas que você usa. Pensa numa cirurgia de trombose hemorroidária, o risco da anestesia, o risco da cirurgia, as dores do pós-operatório, o tempo que você fica inativo sem poder trabalhar, você pode ter uma recidiva. Gente, não tem comparação. Por isso que essa página resume por que que você tem que dar uma chance para os óleos essenciais. Fora que tem mil e outros depoimentos que a gente pode fazer, mas a gente vai falando em outros momentos para não ocupar demais aqui só em depoimento. E aí, não quer passar a página. Passou. Então, ó, aqui eu dei exemplo de aromático. Não, não dei, né, gente? Aromático, por exemplo. Tinha uma festa de aniversário. Esse meu colega, pai de uma das crianças, tava com uma enxaqueca horrível. E aí, toda hora vinha uma criança, e eu na minha bolsa sempre tem minha caixinha. Ó, todos os olhinhos andam comigo. Dependendo para onde eu vou, eu tiro, eu boto um ou outro. Por exemplo, essa festa era de criança, eu levei muitos olhinhos para criança. Aí as crianças vinham, tia Paulinha, eu arranhei aqui, tia Paulinha, eu bati aqui, tia Paulinha, tá doendo aqui. Eu tirava ali da bolsa e resolvia. Aí um pai virou pra mim e falou assim, ô Paulinha, o que que é esse negócio aí que toda hora alguém vem, te pede uma coisa e você pega o negócio da bolsa e resolve? Aí o Miguel ouviu, aí ele virou e falou assim, tio Tiago, você não conhece os olhinhos da tia Paulinha? Aí o Tiago, não, Miguel, me conta, porque a gente sempre gosta de dar essa moral para as crianças, né? Ele, não, tia, ô, Miguel, me conta. Aí o Miguel falou assim: tio Tiago, desde que a tia Paulinha levou o difusor para minha casa e os óleos essenciais, o meu irmãozinho nunca mais foi parar no pronto-socorro de madrugada. E nem eu. E pensa, gente, ele já tinha 8 aninhos, mas não dá para deixar o bichinho sozinho em casa. E o Rafinha tinha 2, então tinha que a família inteira para o hospital. E o hospital em outra cidade, tá? Então, assim, a vida deles melhorou, né? A crise de asma por si só, a gente sabe que ela leva para uma UTI, leva para medicações muito fortes, leva até para a morte. E o irmãozinho tendo que ser arrastado para o pronto-socorro para acompanhar o outro, podia chegar lá totalmente saudável e voltar lá de lá com uma doença, que é um pronto-socorro pediátrico, né? Tem meleque, espirro, vírus para tudo quanto é lado. Então, você cuida de tudo isso daí. Aí esse pai virou para mim e falou assim: então você não vai resolver meu problema também, não? Eu falei, ué, eu não sei o que você tem. Aí ele falou, eu tô com uma enxaqueca pocando aqui. Aqui no Espírito Santo a gente fala pocar, tá, gente? Pocar é tipo assim, surreal, dor de cabeça, tá me matando, tá muito forte. E eu não aguento mais, eu vou ter que ir embora. Eu falei, não, você não vai embora, não. A festa tá maravilhosa.
Gente, a festa tava cheia daqueles brinquedos infláveis. Eu queria ser criança para aproveitar a festa. Imagina, um pai chegou, acabou de chegar e vai embora. Aí eu falei, não, vem cá que eu vou te ajudar. Eu não tava com Peppermint, que é a primeira escolha que a gente fala, né? Não tava com Frankincense, que é uma ótima escolha também, mas eu tinha o Balance. Aí eu dei 2 gotinhas na palma da mão dele, ele inalou. E aí, quando ele acabou a quinta inalação, quando a gente fala em inalar, que é a forma aromática, pode ser no difusor ou na conchinha na mão. A gente puxa 4 segundos, prende 4 segundos, solta 5 segundos. Puxa 4 segundos, prende 4 segundos, solta 4 segundos. Não existe outra forma correta. Pode até fazer 5 segundos, 6 segundos, mas tem gente que chega a passar mal para prender tanto assim. Então eu falo 4. E aí o Thiago fez, gente, ele foi pra Nárnia inalando. Quando ele parou, ele olhou assim pra mim: Paulinha, passou. Aí eu falei, não, Thiago, não é rápido assim, porque, né, acabou de fazer as 5 incursões respiratórias, já passou. Aí ele, não, tô falando sério, eu tava duvidando. Aí eu falei, olha, então sua dor de cabeça devia estar realmente pocando ao quadrado, porque para acabar rápido assim, ele falou, ó, a dor tá muito longe, muito fininho, fico aqui agora de boa para encerrar a festa. E dito e feito, ele ficou para encerrar a festa. E o que que custa 2 gotinhas do Balance, né? Que é muito barato, muito mais barato. Se você pensar no produto em si só, o óleo já é mais barato. Se você pensar em todas as consequências que tem do remédio tradicional e do que não tem do óleo essencial, aí não tem preço. Literalmente, hashtag não tem preço. 2 gotinhas do Balance, gente. Se eu não tiver doido, ia custar uns 27 centavos. Depois alguém quiser calcular, ia custar uns 27 centavos. Não tem comprimido nenhum. Ele usa, inclusive, aquele Sumax, eu acho que é o nome, que parece que custa R$ 66 um comprimido. Não é uma caixa, é um comprimido. Então, assim, é incomparável, centavos com esse valor desse remédio, né? Então, aromático é isso. Tópico é passar, igual esse bebezinho que eu falei, igual o Rolon que eu falei, da trombose hemorroidária. E ingestão é você tomar. Então, por exemplo, chazinho para memória que eu até postei hoje, são gotinhas que eu coloco no copo d'água e tomo e resolve a minha memória, fica bombástica. Gente, no meu COVID, eu tratei tudo com óleos essenciais. Eu fiz um protocolo top, assim, para COVID. E aí, uma das coisas que eu tomava o tempo todo era o chazinho para memória. E por acaso, depois eu percebi que ele resolvia o meu zumbido. Eu não sei quem teve COVID e teve zumbido no ouvido. Eu tive. E foi engraçado, porque quando eu voltei, né, saí do isolamento e voltei a trabalhar, aí eu comecei a voltar a ter o zumbido, mas eu não tinha correlacionado, aí eu virei para minha funcionária doméstica e falei, gente, meu zumbido, eu não tinha isso, o que que aconteceu? O que que tá diferente? Aí ela falou assim, ô Paulo, quando você ficava ali no escritório trancada, você tomava chazinho todo dia, o que que tinha nesse chazinho? Gente, é isso, porque tem coisa, gente, que é muito interessante, por exemplo, teve um dia que me falaram que o Peppermint, eu não lembro se inalado, acho que foi inalado. Resolvia soluço. Não tem isso escrito. Eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Então, tem coisa que você, por usar, ser produto do produto, você vai descobrindo. Então, essa questão do zumbido, normalmente eu vejo falar que a primeira escolha é o Peppermint, mas para mim, resolveu com manjericão, alecrim e um cítrico no chazinho. E aí, aqui é o momento que eu faço tipo uma pausa para perguntar para vocês se vocês têm alguma demanda que eu posso já abordar agora, porque aí quando eu for falar desses olhinhos, que são os que vêm no kit básico, que cuida dos pilares da nossa saúde, eu já posso, né, abordar o probleminha de vocês. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. Sibo, aham. Tá dando tumulto? Não tô ouvindo tumulto. Ó, então não tem demanda aqui, mas alguém tem demanda? Tipo ansiedade, constipação, enxaqueca mesmo, que eu já comentei. Eu vou falando dos olhinhos para a gente não demorar, e se aparecer alguma coisa no chat, eu abordo. Criança com autismo, Érica, criança com autismo, a gente tem que sentar e conversar. Por quê? Tem alguns olhos mais específicos? Tem, que a gente pode falar o geralzão. Mas autismo geralmente é uma enciclopédia, né? Você tem que pegar cada demanda que ele tem. Tem uns que vão ter mais problema com a sensação, tem outros que é mais a questão do humor, tem outros que é seletividade alimentar, tem outros que tem a questão dos medos, a fala atrasada. Tem várias coisas que tem uns até que tem crise convulsiva, então a gente tem que sentar e destrinchar. Mas o que que tem de geralzão para criança autista? O frankincense que está aqui no kit,
O vetiver, gente, o vetiver, vocês viram que foi o lançamento dele, Rolon, que bênção. O vetiver é espetacular. A lavanda, que vai acalmar, que vai ajudar a fazer neurogênese. O manjericão, se a criança não tiver histórico de crise convulsiva, pode usar também diluidinho, Rolon. Ó, tem um Rolon que eu fiz aqui para uma criança que era nível hard de, de autismo. Já estava no nível de fazer canabidiol. O que que eu usei para ela? O vetiver, patchouli, lavanda, lemongrass e o DDR Prime. O DDR Prime, para quem engole a cápsula, foi lançado agora também. Muito, muito, muito legal. Aqui colocaram constipação. Constipação, a gente vai fazer o Zengest. Olha que legal, gente. Não existe remédio da farmácia que vai resolver tanto constipação quanto diarreia. Por isso que os olhinhos, eles são a inteligência emocional da plantinha. Eles vêm nos trazer de volta para o equilíbrio. Nem diarreia, nem constipação. Equilíbrio. Então, aqui de cara, eu diria o Zengest. Se for uma constipação de longa data, aí eu peço para fazer Zengeste junto com copaíba, junto com frankincense, tá? Porque aí a gente sabe que não vai ser simplesmente uma constipação, vai ser uma disbiose mesmo. A enxaqueca, se você tiver disbiose, a gente tem que tratar lá na disbiose também, porque existe o eixo intestino-cérebro, né? E se não for disbiose, a gente apaga o incêndio, que a gente fala que na aromaterapia a gente trata em duas frentes apagando o incêndio e na causa. Então, qual que é a preenche aqui? Que é o que eu já falei antes, da Peppermint, Frankincense e o Balance, que eu dei exemplo do meu amigo da festa. Mas se tiver desbiose, a gente tem que cuidar lá do intestino primeiro. E, gente, o intestino, por mais que a pessoa fale que não tem nada, eu acho que sempre é válido a gente tratar. Porque eu já cansei de ver pessoas que foi investigado, por exemplo, para Parkinson, que a gente sabe também que começa no intestino, e não achou causa. Então, às vezes, é alguma coisa que está difícil de confirmar o que que tem, mas que vai melhorar. Um exemplo, minha cachorrinha. Minha cachorrinha, ela estava convulsionando. Vira e mexe, ela convulsionava, com nistagmo, com liberação esfincteriana e tudo. Ela é proibida de fazer anestesia, para poder fazer a toma, ela tem que ser anestesiada, né? Por causa do problema cardíaco que ela tem. Então, quer dizer, enquanto eu não sei o que ela tem, eu vou cuidar do jeito que eu sei. Então, eu pingo frankincense no coco da cabeça de Maia, de manhã e de noite. Eu não, deleguei essa função para as crianças, né? Eles têm 9, 10 aninhos, já podem ter essas funções. Então, é isso, assim, a gente vai tratar com os olhinhos, apagando o incêndio e na causa. E a ansiedade também tem que investigar o eixo intestino, cérebro, né? Que a ansiedade está muito envolvida. Porque a gente tem que lembrar da serotonina, da dopamina, tudo que o nosso intestino produz de neurotransmissores. E avaliar se não é ali que está o começo do problema. E aí, tirando a causa de ser eixo intestino-cérebro, aí a gente pode pensar assim, numa bergamota, que vai trazer alegria e vai tirar a ansiedade, na lavanda, no próprio balance, que traz o equilíbrio emocional, sim, maravilhoso. Elisa chegou na área, terremoto de mamãe. E tem outras opções de olhinhos, então é legal a gente sentar e conversar para saber o que é o que dispara a sua ansiedade, entendeu? Câncer de ovário. O principal olhinho para pensar em câncer é, de fato, o frankincense. Labirintite, o peppermint, o próprio frankincense. Então, assim, a gente senta, conversa, se não tem uma outra causa, e a gente orienta. Mas de antemão é isso. Gente, toda vez que vocês tiverem vontade também, pesquisa nos artigos científicos. No Google tem uma parte lá de artigos e você coloca. É muito legal, a gente vai lendo, vai destrinchando. O frankincense tem um artigo lindo que mostra que ele é capaz de reconhecer uma célula que fez uma divisão errada. Por isso que ele é a primeira escolha nos cânceres. Lógico, a gente tem que fazer os do ômega 3, fazer fibra, fazer o frankincense, fazer também os outros medicações tradicionais, porque assim, a aromaterapia tem hora que ela pode realmente substituir o remédio tradicional, tem hora que ela é um auxiliar, um coadjuvante, é uma terapia multidisciplinar. Por exemplo, a história que eu falei, que eu estava com queda de cabelo e meu cabelo cresceu muito. Antes de pensar em fazer o rolão para o meu cabelo, eu pensei nas vitaminas, né? Como todo médico vai lá e pensa na vitamina, o que está faltando no meu organismo.
Tomei um monte de vitamina, um monte, durante 30 dias e nada, nada, nada aconteceu, nada. Continuou caindo muito cabelo. Eu preparei um roll-on para queda de cabelo, comecei numa terça-feira. Na sexta-feira, o meu cabelo já estava com menos queda. Foi só o roll-on? Eu penso que não, eu penso que é auxílio dos dois, a união dos dois. Eu cuidei de uma área, mas a outra faltava cuidar, né? Então, quando juntou os dois, aí sim, tudo ficou 100%. Então, como eu ia falar do frankincense, tem um artigo lindo que mostra que ele reconhece. É como se ele fosse o nosso soldadinho, que tá sempre a postos. E aí, quando ele percebe uma célula que dividiu errado, ele chega lá e fala assim: Ei, célula, passa a apoptose agora, você foi dividida da forma errada. Fazer a apoptose é morrer, né? Então, ele manda a célula morrer, muito bonitinho. Então, vou seguindo aqui os olhinhos, depois se tiver mais coisa de demanda, vocês me sinalizem, tá? A tá, o nome tá em cima. O Breathe é o mix da respiração. É o que eu indiquei para essa criança que fazia crises de asma, direto e reto, de fazer tiragem subcostal, tiragem de fúcula, fica muito cansadinha, aquela tosse que irrita, que não dá para dormir, no difusor. Nesse caso, inclusive, eu indiquei aquele difusor Down, que é o difusor e umidificador, né? Criança com asma, principalmente quem mora naquelas regiões. Minas, por exemplo, tá muito frio agora, excelente para quem tem o Down em casa. Brasília nem se fala, né, do aquele clima seco, então ele é muito legal para indicar. A copaíba, é a nossa brasileirinha, é um anti-inflamatório poderosíssimo, gente. Ela é muito indicada também para essas misturinhas que a gente faz. Ela tem um componente CBD. Eu comprei um livro só sobre isso, não sei onde ele foi parar agora. Mas estava no convite que eu preparei hoje sobre essa classe. Tô doida para começar a ler esse livro. Tô terminando do Dr. Dave primeiro. Para a gente falar sobre o canabidiol, o CBD, né? Que é a parte boa do canabidiol que tem na copaíba. Ela a gente faz muita misturinha, por exemplo, para TDAH, para TAG, para TOD, para o próprio TEA. A copaíba, ela resolve tremor essencial. Tinha uma enfermeira-chefe lá no TIM, quando ela tinha que passar pique, era a tristeza dela. Pique é aquele catéter profundo que a gente passa nos bebezinhos, né? Porque ela tremia muito. Aí eu dei para ela a copaíba, ela passava, ela ia feliz da vida passar o pique sem tremedeira. Então, assim, a copaíba, ela é maravilhosa. Ela é muito legal também para o sistema urinário, tá? Sistema nervoso, eu já falei. O frankincense, xodózinho da Dilma. O frankincense tira qualquer um da depressão, gente. Ele é incrível. E ele é um suporte celular, mas assim, de tudo que você pensar, de célula que tá fraca, célula que tá ruim, tipo de pele que tá lá, né, precisando dar uma revigorada, célula que tá dividida errado, como eu falei, ele manda fazer apoptose. Então, ele realmente é a nível celular, lá no âmago do começo. É, a tangerina é o solzinho na garrafinha, ela melhora o humor da galera em geral. Aqui em casa, por exemplo, no começo, na pandemia, lá que estava difícil para o Pietro estudar, a gente colocava o peppermint, porque traz foco e concentração. A tangerina, né, para a criança estudar com um pouco mais de alegria. E a Dilma deu a dica de a gente colocar o orégano, porque o orégano no difusor, ele dá uma viradinha de chave. Tipo assim, cara, eu tenho que estudar, então bora encarar o problema. Uma criança, né, gente? E aí, os olhinhos, já aproveitando que eu falei disso, quando você ingere, eles têm um benefício. Por exemplo, a tangerina, por ser um cítrico, ela vai te ajudar a não deixar tanta a produção. O cortisol em excesso, quando ele está muito estressado, ele produz muito glicocorticoide, certo? O glicocorticoide atrapalha a liberação de serotonina. Então, a tangerina, ela vai, tipo, bloquear aquela. é, vai bloquear o bloqueio que o glicocorticoide faz na liberação da serotonina. Não sei se dá para entender. Tem desenho sobre isso, depois eu mando, se alguém quiser. E aí, a tangerina vem nesse lado emocional. E quando você toma, a tangerina ainda tem o benefício de fazer quebra de células de gordura, ela dá uma limpada, ela realmente motiva, ela é antioxidante, ela é maravilhosa. Só quando for usar de forma tópica, lembrar que ela é um cítrico, e como todo cítrico, tem um risco com questão de, de foto, né? Fotossensível. O balance é a olhinho que eu falei, do equilíbrio emocional. A lavanda também já falei dela, ela calma, tudo que ela toca, ela calma. Uma pele queimada, uma pele picada, é, a questão da falta de sono. Ela também ajuda na questão da produção de. Gente, eu vou ter que usar.
mais chazinho da memória, de colágeno. Hoje tô cansada. Então, a lavanda ela vai ajudar em tudo isso. Ela tá em muitas misturinhas, porque ela ajuda também na neurogênese. Então, por exemplo, quando você quer fazer uma misturinha para uma criança com autismo, além dela ajudar a acalmar aquela criança, ela ajuda na neurogênese. Pensa que beneficião que a lavanda está fazendo. A melaleuca foi quem trouxe muita gente para a doterra, né? Porque ela é antifúngico, antiviral, antibactericida. Ela trata a questão do piolho. O meu filhinho, gente, olha que bonitinho. Pietro fez a primeira viagem da escolinha dele com 9 anos. E aí só tinha criança no quarto e tal, não tinha ninguém da família, né? Foi o a galera da escola. E ele levou uma bolsinha do Kit Kids. Além do Kit Kids todo, tinha alguns olhinhos avulsos e tinha melaleuca e tinha o Breeze, que é o mix da respiração que eu falei primeiro aqui. Na hora de dormir, ele teve dor de ouvido. A professora ligou para mim, que eles não tinham celular. E aí, eu tava fechando o balanço no plantão, eu não vi a ligação dela. E quando eu cheguei no quarto, que eu fui olhar, Jesus, aconteceu alguma coisa com o Pietro, né? Aí eu, tia, o que aconteceu com meu filho? Pelo amor de Deus, ela, não. Ele tava com um pouquinho de dor de ouvido, mas eu voltei de lá agora, ele já dormiu. Aí é aquela coisa da mãe, né, que se culpa, né? Ah, meu filho dormiu com dor de ouvido, tô aqui cuidando dos filhos dos outros, e o meu precisou de mim, eu não ajudei. Aí o que aconteceu? Eu esperei outro dia, não tinha mais o que fazer, né? Que não, como é que é? É, o que não tem remédio, resolvi estar, né? Um negócio assim. Eu sou ruim de ditado, gente, mas é mais ou menos assim, né? Aí no dia seguinte, liguei pra professora, eu tia, deixa eu falar com o Pietro e tal. Ela me chamou, o Pietro veio. Aí eu, filho, como é que você tá? Perdoa a mamãe. Mamãe não viu a ligação ontem. Quando a tia foi te ver, você já estava dormindo. Aí ele, mamãe, relaxa, já resolvi. Eu falei, como, filho? Aí ele falou, mamãe, eu peguei e passei a melaleuca ao redor do meu ouvido, porque eu já vi você fazendo isso com Maia. Eu inalei o Breeze, porque eu lembro que você falou que tá tudo interligado. Nariz, ouvido, garganta. E eu tava, né, o dia inteiro no sol, então acho que tava incomodando mesmo. E eu tava um pouco ansioso, né? Primeira viagem com os amigos e tal. Aí eu passei o Calmer, que é o rolão do Kit Kids, que acalma, relaxa, ajuda no soninho, no punho e no meu travesseiro, ele falou. Aí eu falei, ai, filho, mamãe tá tão orgulhosa. Porque assim, né? Naquela época tinha 1 ano só que eu tava fazendo aromaterapia e nem fazia o negócio ainda, só que fazia parte dos olhos. Só que ele me via explicando para muita gente, eu falava com eles também, né? Mas sabe quando você solta o menino e ele vai e faz direitinho? Mó orgulho, né? Então, assim, a melaleuca tem 1001 histórias também para contar, psoríase, é, caspa, tanta coisa. O lemon, tudo que ele toca, ele limpa, gente. Até chiclete embolado no cabelo, você pinga uma gota ali, ele vai esfarelar igual uma farinha. Ele equilibra o pH. O meu marido tinha afta toda semana. Pensa que o moço estava toda semana com aquelas chapoca de afta na boca. Aí eu comecei a pingar o lemon em jejum, todo dia, sublingual. Deu uns 20 dias, eu virei pro Digal e falei, marido, você nunca mais reclamou de afta? Ele é mesmo. Aí eu falei, uai, por que será? Ele falou, a única coisa diferente que aconteceu é que você tá pingando essa olhinha aí em mim de manhã na boca, né? Aí eu fui pesquisar, eu nem sabia, eu pinguei para equilibrar o pH, né? Não por causa da afta, mas por equilibrar o pH e cuidar de todo o trato digestivo, ele realmente deu uma organizada. É isso que os olhinhos vêm fazer, eles vêm nos trazer de volta o equilíbrio, né? E aí, ele nunca mais teve hábito, gente, mas não é assim. Porque assim, os óleos essenciais, eles têm que se virar um hábito na sua vida, é uma mudança de vida, é um estilo de vida. E aí, às vezes, você usa 30 dias, 60, às vezes 90, por exemplo, quando é uma constipação, uma desbiose bem complicada, eu peço para fazer 90 dias de duas vezes ao dia, os olhinhos, depois eu passo para uso, né, como se fosse uma profilaxia, e depois a pessoa pode até usar quando acontecer, mas no começo você precisa usar um tempo maior. E Edgar nunca mais teve afta, que bonitinho. O On Guard é um olhinho que cuida da nossa imunidade. Então, ele tem rolon. Aí, por exemplo, quando a gente está querendo que a garganta ficar ruim, eu sempre falo, passa ao redor da garganta, especialmente ali onde tem as amígdalas, na solinha do pé, na linha da coluna. O de gotinhas, quando tem que ele começa a arranhar a garganta, que da pandemia para cá, a gente está direto com essa sensação, né, de da garganta arranhando. Faz gargarejo com melaleuca e com um guarda. E para isso tem que ser uma gotinha do óleo, não dá para ser o rolon, tá? O Deep Blue é um olhinho propriamente para massagear nas dores. O Peppermint, eu já falei bastante dele. E o Zengest é o que eu falei da desbiose,
que equilibra tanto constipação quanto diarreia. Inclusive, no refluxo, a minha vizinha que tem Parkinson, ela tinha um refluxo horrível. Com o Zengest, ela melhorou muito. Aqui do cabelo, queda de cabelo por aqui também. Perfeito, depois eu passo para vocês. E aí, essas são as ideias do kit básico que vocês viram que vai cuidar do nosso trato digestivo, que é quase o nosso primeiro cérebro. Quem não assistiu a aula de desbiose, me pede que eu mando. Vai cuidar do nosso soninho. Quem não tem um sono reparador, no outro dia acorda. Tolerância zero. Isso é muito ruim para uma família, né, gente? Que a gente precisa ter tolerância. A mulher, ela é o arrimo da casa. Então, a gente precisa. Se a mulher vai mal, a família toda desanda. Então, a gente precisa não estar ansiosa, a gente precisa ter paciência, a gente precisa dessa força. E os olhinhos vêm trazer isso pra gente sem aquele monte de efeito colateral. Então, como é que faz para ter os olhinhos nas casas de vocês? Por experiência, comprando uma garrafinha, um rolon de alguém no preço cheio, se tornando cliente preferencial, comprando com desconto. Além de comprar com desconto, você tem alguns benefícios que eu vou citar e pode fazer um negócio logo de cara ou depois, a hora que virar a chavezinha. Cliente preferencial, gente, ele tem desconto de 25% de desconto. Todo pedido que ele passar, se ele fizer um combinado com a do Terra de que vai ser todos os meses, ele vai gerar um cashback de pontos, que vai trocar depois em produtos. E ainda tem a chance, se ele fizer 125 pontos, ganhar o óleo do mês. Por exemplo, mês passado foi, nesse mês foi melaleuca, né? Todo mundo precisa. Mês passado foi um delicioso, é clementine, né? Que é um cítrico delicioso, sempre boto na aguinha, gente, fica delicioso na aguinha com gás, assim, vira um refrigerante saudável. E, e os produtos que a gente já falou. Pronto, o negócio ganha tudo que quem faz só consumo ganha e ainda vai ganhar os bônus. Olha isso, que legal. Para não passar muito tempo de vocês, eu nem vou falar da empresa. Quem quiser, depois eu falo. Quais são os bônus que a Doterra te proporciona? Quando você mantém 100 pontos todos os meses, você vai ganhar os benefícios dos bônus. Como eles são? Bom, a pessoa que acabou de entrar para a Doterra, me tornei um membro no mês de maio. A pessoa que me cadastrou vai receber 20% do que eu produzi. No mês seguinte também, porque dura 60 dias. Depois, como ela já me ensinou muito do que ela sabe, já dei muito trabalho para ela, já aprendi a engatinhar sozinha, tudo que eu produzi vai gerar para quem me cadastrou, dependendo do nível que eu estiver, essa porcentagem aqui. Então, ó, logo que a pessoa entrar, ela vai te beneficiar em 20%. Então, quem de vocês que não é cadastrado ainda em entrar, a pessoa que te convidou e te cadastrar, ela vai receber 20%. Quando você for trazer alguém, você também vai receber esses 20%, tá? Isso vale pelos primeiros 60 dias. A pessoa que está fazendo a carreira e compartilhando muitas gotinhas por aí e cuidando de muitas vidas e encontrou 3 pessoas que façam o mesmo que ela, quando você e seus 3 líderes fizerem 600 pontos, você vai ganhar 250 livre no mês, além dos outros bônus que eu vou explicar e do que eu já falei. Quando esses 3 líderes seus também encontrarem 3 líderes, você vai ganhar 1.250 e os seus 3 líderes 250. E quando chegar no terceiro nível, vai ganhar 1.250 aqui, ou desculpa, 7.500 você, 1.250 seus primeiros líderes e 250 esses líderes daqui. E aí vai propagando. Quando esses 3 aqui também tiverem nessa sequência aqui, todo mundo vai chegar lá e vai ganhar 7.500, que é o que a gente quer, né? Que já é um ótimo salário por si só, mas ele é só um bônus. Ainda tem o primeiro que eu já falei, dos 20%. Tem esse, eu esqueci de pegar água hoje. E tem esse, que é o que eu falei, que quando passa os 60 dias do bônus de início rápido, vem para esse aqui, que se chama bônus unilevel. Como funciona o bônus unilevel? De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então, todo mundo que está produzindo está te beneficiando com alguma porcentagem. Se você tiver 7 níveis de pessoas compondo a sua equipe, ajudando outras vidas, cada uma fazendo 150 pontos todo mês, você vai ganhar 114 mil nesse bônus aqui, tá? E ainda tem esse aqui, que é como se fosse uma participação nos lucros que muitas empresas dão, né? O Premier já começa a ganhar ó, 1,25% de tudo que os Premiers produzem. E por aí vai, todo mundo vai tirando uma participação nos lucros. E aqui está mais ou menos a escadinha que a gente vai trilhando, ó. O Elite, quando ele tem uma produção de 3.000 pontos na empresa dele, da Doterra, ele vai receber R$ 700. Eu, como Elite, cheguei a ganhar R$ 1.400. Nossa equipe é muito forte.
Como Premier, a do Terra está dizendo aqui que você vai ganhar mais ou menos R$ 2.500. Quem é o Premier? É aquele que tem dois líderes muito fortes que produzem 2.000 cada um e totalizando 5.000. Como Premier, eu cheguei a ganhar 3.600. Repito, nossa equipe é muito forte. O Silver está dizendo aqui que é 5.000. Eu cheguei a ganhar 7.900 como Silver. Nossa equipe é maravilhosa. Quem é o Silver? É quem tem 3 elites. E quem é elite mesmo? Aquela que faz 3.000 pontos. Então, tá vendo que não é impossível? E eu cheguei até aqui, gente, fazendo nas minhas horas livres. Olha, deixa eu só falar o que que é o meu trabalho. Nessa época, eu era, em dezembro, né, que eu bati o Silver. Eu era médica da rotina da enfermaria de pediatria sozinha, de segunda a sexta. Ou seja, todas as manhãs eu estava no hospital passando visita. Eu era plantonista de uma UTI 24 horas semanais, era terça tarde, quinta tarde e final de semana, fazia rodízio do dia, né? Trabalhando numa clínica aqui onde eu sou sócia, em Vila Velha, numa clínica em Cariacica, numa clínica em Linhares, que fica 2 horas e meia de carro daqui, tendo 2 filhos pequenos, estudando para prova com eles, tendo marido, tendo cachorro. A minha cachorra tem uma cardiopatia, que eu já falei para vocês, e ela vive nos médicos. Então, assim, hora livre eu tenho sobrando? Não tem. Talvez eu seja a pessoa que trabalha mais aqui depois do que eu contei aqui, não sei, vocês que vão dizer. E bati Silver. Então, depende que seu tempo seja de qualidade. Então, o tempo que eu vou conversar com as pessoas da equipe é de qualidade. É 15, 30 minutos, mas é um tempo que rende. É igual a gente falando sobre ser mãe. Não adianta você ficar o dia inteiro com seu filho se você está faxinando casa, fazendo conta, no celular, vendo redes sociais. Se você ficar 1 horinha só por dia com seu filho, mas for brincando de tabuleiro, de pique-esconde, jogando pra cima, fazendo cócegas que eles adoram, vai ser muito melhor do que ter 24 horas e não dar atenção. Então, é mais ou menos por aí, tá? E cada um faz no seu tempo. Uma coisa que eu sempre falo, né, gente? Quem é da equipe aqui sabe. Não pode tirar a sua paz. Se tirar a sua paz, não te merece. Então, a gente tem que fazer do terra com amor, porque a gente está abençoando a pessoa, tirando ela do remédio, e não é só de um remédio, gente. Pensa, um remédio psicotrópico normalmente precisa de outro remédio para aliviar os sintomas, né, desse daqui quando são efeitos colaterais, ou fica aumentando dose, que também gera efeitos colaterais, ou precisa de associar a outro, que também vai gerar efeitos colaterais. São caros, te destrói o organismo, te enche de desbiose, aí você tem que comprar um outro remédio por causa da desbiose. E com o natural, não, né, gente? A gente evita tudo isso. Então, a melaleuca para caspa, a gente pode passar no shampoo. Quando eu vou lavar a cabeça da Elisa, no caso da minha filha, eu uso mais o Peppermint, minha pequenininha. Porque a Elisa às vezes vai passar o creme, como ela é pequena, ela não sabe espalhar bem o cabelinho ainda, é cacheado igual o meu. Então, às vezes fica o creme tudo tumultuado aqui, dá uma caspinha nela. Aí a gente pega uma gotinha do Peppermint no shampoo na mãozinha dela já, e passe, lave e pronto. Entendeu? Pode ser a melaleuca também. A Mila, que adora falar do cabelo. Gente, o cabelo dela também foi um cabelo que a cabeleireira reparou que tá diferentaço. Igual o do Gerli, que é esse amigo de Fortaleza, que semana que vem eu estarei lá fazendo a classe do Clube Diamond. Depois eu vou explicar para vocês também o que que é isso. Então é isso, aí você decide o que que você quer. Você quer entrar na Doterra por experiência, comprando as garrafinhas no preço cheio, ou sendo cliente preferencial comprando com desconto, ou fazendo um negócio. Eu fui cliente preferencial por 1 ano e há 1 ano eu comecei a fazer um negócio. Eu tenho 2 anos e um pouquinho de Doterra. Então, ó, digamos que eu te ofereça comprar o carro dos seus sonhos. Você pode escolher qualquer carro, mas tem um detalhe. Esse é o único carro que você vai ter na sua vida toda. Sabendo disso, como você vai cuidar desse carro? Eu falo sobre isso muito com os meus adolescentes, porque adolescente acha que o corpo vai dar conta de tudo. E tem adulto que também fala isso, tá? Ah, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E não é assim, gente. Nosso corpo ele tem um limite. Não é joguinho de videogame, não. Caso lhe ofereça uma grande oportunidade na qual você não sabe se vai poder ter êxito, diga sim e aprenda depois como fazê-lo, especialmente com os óleos essenciais, porque mesmo que você não faça a carreira, você vai estar cuidando da sua família, com o melhor produto que há na face da Terra. Então é isso, gente. Quem tiver dúvida pode me perguntar. Como é que tira aqui? Eu esqueci. Quem tiver dúvida, a hora é agora. Não está compartilhando mais, né? Vocês estão me vendo? Tá compartilhando ainda. Ah,
E mas agora? agora saiu. Quem tiver dúvida pode perguntar. A gente tem 8 minutos para não ocupar o sextou de vocês, que hoje é sexta-feira, dia de rock, né? Dia de ficar com a família, pelo menos. Quem tiver dúvida pode perguntar sobre como participar melhor dos olhos, como fazer a carreira, como começar, como ter algum outro protocolo. Madrinha, você tá aí também? Não tinha te visto, não? Ninguém tem dúvida. Ou a aula foi brilhante, ou vocês não entenderam nada. Eu já Paulinha, estava aqui desde o início. Ah, que linda. Paulinha, Fala, Lu. então, eu comprei o kit, né? Comprei Aham. uns kits aí, só que eu tô perdida, confiando em vocês que eu vou aprender a usar. Faz sim, E como esse é time é fera. e é para asma, né? O objetivo principal é para asma, para o meu filho. Inclusive, ele está em tratamento, você sabe, né? Lá na clínica. E aí eu tô pensando como é que eu faço para conciliar, né? Espera, termina o Eu ia tratamento com a falar para você quimio. esperar. Até conversei com a Robertinha hoje. Ela falou que foram muitos erros médicos, né, no hospital. Então, espera, corrige isso aí tudo. Porque também é muita informação para o organismo, sabe? Não vai fazer mal, Entendi. mas ele passou por 2 internações, né? Aí, assim, a gente pode ajudar, por exemplo, já com a barriguinha, porque a barriguinha dele foi maltratada, né? Dos Intestino, antibióticos sem exato, necessidade, intestino. tudo. A gente pode começar com a barriguinha para começar a melhorar essa imunidade. Mas das medicações que ela começou, eu ia dizer para a gente não fazer nada que possa mascarar, atrapalhar, sem saber se ela, a potência do que ela usou, deixa ela sentir melhor e aí a gente começa, tá? Mas da imunidade eu quero te ajudar sim. Eu não sei o que você comprou. A Lu é aquela, eu acho que ela tem que tratar a ansiedade também. Porque ela tava falando que ela queria cadastrar, e a gente tava naquelas viagens, né? E tal, eu não conseguia dar toda a atenção. Ela foi lá e cadastrou sozinha, ficou na árvore dos órfãos. Aí da árvore dos Fiquei órfãos a gente órfã. conseguiu puxar ela de volta, e ela tá na equipe agora. Ó, eu comprei, deixa eu abrir o site aqui. Tem o kit, que eu não me lembro, o On Guard, o Strong, o Brave. Eu comprei os meio que prontos, né? O, os rolons, eu acho que são rolons. Você comprou o Eu kit Kids, poderia. Kid lá, ou você comprou Não tinha o avulso? Kid, não tinha o Kid. Comprei avulso. Mas o kit O lá kit você estava em comprou. falta. Eu comprei um kit técnica do Terra, do Ah, do Aromatouch. Aromatouch. Até fiquei em dúvida, você citou aí um difusor diferente para usar na asma. O que eu É o Down, comprei ele é um difusor maiorzinho. é diferente, É. mas a ansiedade, né, já comprou. Ela não conseguiu contar até 10 e esperar um pouquinho. Ela Não, foi lá e pá. Não tem problema, não. é, Todos você vai conseguir usar, vai conseguir preparar misturinhas, vai é o dar tudo certo. desespero, Mas porque eu vou montar um foi protocolo específico difícil. para o seu pequeno. Ai, show, brigadão mesmo. E vocês, Paulinho, meninas? Diga, amiga. tinha um pessoal no chat perguntando sobre cabelo, queda. Eu botei o protocolo da Mila que ela deixou pra gente. Ah, Postei lá. sim. A Mila arrasa. A Mila tem endometriose também, ela sabe falar muito da diferença da vida dela depois dos olhinhos com endometriose. Porque assim, acaba que cada um vai para uma área, né? A Monique cuida muito do emocional, ela é psicóloga, então ela sabe falar tudo. Eu, como pediatra, foco muito nessa área. A Mila tem endometriose, a Dilma teve depressão, tem. Como é o nome, Dilma, do outro negócio que você tem? Fibromialgia. Fibromialgia, então ela sabe que assim, a gente é produto do produto, que eu tive trombose hemorroidária, então eu sei falar muito como é aquela dor surreal, né? E tudo. Do Covid, o que que eu fiz. Mas em geral, quando a gente não sabe, senta a bunda na cadeira, pesquisa e vai, monta. E é incrível como os olhinhos cumprem a missão. Madrinha criou uma misturinha aí para celulite, que ela é garota propaganda de toda essa questão aí. Aí, não, e madrinha já tá igual o MasterChef. Ela fala assim, olha, depende da semana quantas gotas eu vou usar e tal. Gente, tá igual aquela pessoa que olha pra geladeira, vê o que que tem e faz o prato. Assim mesmo.
E Muito faz legal. efeito, hein? Tá bom demais. Legal, a gente consegue resolver um mundo de coisas. Eu vou E parar de esse gravar material, aqui, gente. Paulinha? Esse material